Vamos começar o vídeo desta segunda-feira, começando a semana, tempo bom, esperamos que a semana continue assim. Mas eu espero que antes de comentar aqui, vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Ajuda aí com o joinha, dá um reforço aqui no canal, é sempre importante o nosso crescimento, tanto na área do YouTube como também no Instagram. Ok? Olha, eu acho que nessa segunda-feira, começando a semana, como eu disse, são 24 rodadas já cumpridas no Campeonato Brasileiro, é importante darmos aqui uma espiada na classificação. O que dá para se notar? O Fortaleza, agora sim, terminou a rodada como líder. Ele havia sido líder por um dia na rodada anterior, ultrapassado pelo Botafogo, e ontem, com a vitória sobre o Corinthians, assumiu a liderança do campeonato. O Botafogo empatou e ficou em segundo. Até o sétimo colocado, que é o Cruzeiro, com 37 pontos. Daí para baixo, do oitavo para baixo, são equipes que ainda correm riscos, né, de rebaixamento. Mesmo com vários jogos atrasados, quase todas essas equipes têm jogos atrasados. Do oitavo colocado, o Atlético Mineiro, até o último colocado, o Atlético Goianiense. E o Criciúma, que vem pela segunda vez, pelo terceiro jogo, né, com a derrota de ontem, o terceiro jogo sem vitória, foi a 25 pontos e está em 15º colocado. Ele está apenas 3 pontos acima da zona do rebaixamento, mas com 2 jogos por fazer. Agora, todas as equipes, à exceção de Fluminense, à exceção de Vitória, Corinthians e Atlético de Goiás, equipes que estão na zona do rebaixamento, todas as outras têm jogos por realizar, inclusive Cuiabá, que é o penúltimo colocado, tem 2 jogos ainda por fazer, por força daquela história do Rio Grande do Sul, infelizmente aquela tragédia, muitos jogos foram adiados, o Criciúma, por exemplo, vai jogar contra o Bragantino, também teve as questões das Copas, né? Equipes envolvidas com Sul-Americana, com Libertadores, os jogos foram sendo adiados, e nós vamos ver o Criciúma jogando agora no meio de semana contra o Bragantino, recuperando um jogo de uma rodada lá para trás. E esse jogo é praticamente um confronto direto. Novamente, o Criciúma vai enfrentar outra equipe num confronto direto por classificação. O Bragantino tem 27 pontos, o Criciúma 25. O jogo é aqui. O Bragantino tem uma vitória a mais. O Bragantino tem um saldo de gols um pouco melhor que o Criciúma, mas não tanto. Mas a diferença é de apenas 2 pontos. Em caso de vitória, o Criciúma vai ultrapassar o Bragantino. Essa é a projeção que pode ser feita. O Fluminense saiu da zona do rebaixamento, tem ainda 2 jogos, um jogo por fazer, um jogo atrasado, o Fluminense. O Internacional, que penso eu é a equipe mais confortável nessa situação de tabela, porque ele tem 28 pontos e tem 4 jogos atrasados. 4. Então, é um time aí que certamente não vai, no final, ficar aí lutando para escapar do rebaixamento. O próprio Vasco tem 28 pontos, exemplo do Inter, mas com 2 jogos. Mas, enfim, são muitas partidas ainda que terão que ser recuperadas, que torna praticamente imprevisível qualquer projeção efetiva com relação àquelas que serão rebaixadas ao final do campeonato. O que é certo é o Atlético de Goiás, com 18 pontos. Ele precisa de 2 vitórias para sair da zona do rebaixamento, desde que o Fluminense não pontue. A mesma coisa acontece com o Cuiabá. Como eu disse, tem 2 jogos ainda por fazer. Mas Vitória e Corinthians, com 22 pontos também, dificilmente irão deixar de brigar até o final para escapar do rebaixamento. Então esse é o Campeonato Brasileiro. Lá em cima as coisas estão mais ou menos se definindo, não em termos de pontuação ou em termos de posicionamento, mas em termos das equipes que vão brigar aí pela Libertadores. E lá embaixo uma briga mais feroz ainda para escapar do rebaixamento. Bom, falando rapidamente do jogo do Criciúma, ontem eu fiz aqui um rápido comentário logo após o jogo. O jogo foi ruim, né? Vamos combinar. As duas equipes muito prudentes, muito cautelosas, sem soluções ofensivas, poucas situações de gol. E o Grêmio teve a felicidade de uma jogada aos 40 minutos do segundo tempo, uma jogada muito bem trabalhada pelo lado esquerdo, o envolvimento que houve ali na zaga do Criciúma, veio o cruzamento e o jogador do Grêmio se antecipou ao Marcelo e conseguiu dar um toque tirando do goleiro Gustavo. E foi o que mais ou menos aconteceu de importante, né? Teve uma bola na trave no início do jogo do Soteldo, teve uma outra chance com o próprio Marcelo Hermes, no primeiro tempo, com o Bolassi no segundo, mas os jogadores não conseguiram converter. Então, é o Criciúma, né? O Criciúma contratou, reforçou, colocou reforços em campo,
Na minha opinião, melhor o Dudu, o lateral direito, jogou um pouco mais, apareceu um pouco mais no jogo, tentou algumas jogadas, do que o Patrick de Paula. O que eu não entendi também a entrada do Patrick de Paula, ele chegou anteontem, foi regularizado também anteontem e já joga, quer dizer, não tem nem o mínimo entrosamento, não tem ainda o mínimo de conhecimento dos seus companheiros, mas se foi contratado, pensa-se naquilo, né? Contratei e tem que jogar, e foi o que aconteceu, entrou no final do jogo. Mas, de qualquer maneira, o Criciúma não fez um bom jogo, e agora a expectativa de uma recuperação, como eu disse, na quarta-feira contra o Bragantino, num jogo que é um confronto direto pela classificação, ok? Por hoje é isso, deixo aqui um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.